Ô Lucas, você vem de uma família empresarial, vocês são muito bem-sucedidos, uma empresa maravilhosa, respeitada. E eu sei que tem empresários que estão assistindo a gente, tem empreendedores, pessoas que têm visão, mas têm tido medo de posicionar, né? Vou falar de novo, a razão do governe, o nome governe, todos nós temos um papel de governança, todos nós temos um papel. Como foi? Eu lembro que talvez eu fui o primeiro, não sei, um dos primeiros que você foi abrir o coração sobre a realidade que veio, né? Porque dentro do que vocês vivem, que seu avô construiu, seu pai, seus tios, cara, meu Deus do céu, né? É quase como assim, né? Mas eu queria que você falasse aqui nesse auditório, porque tem pessoas que têm uma voz, cara, e não estão falando. Tem empresários, empresárias, pessoas que têm uma voz. Tem famílias, pessoas que vão despontar não no negócio da família. Você precisa ir pro ninho das cobras mesmo, né? Como foi isso para você? E o que você fala para quem está assistindo agora? E o coração queima por isso, né? O que você diz para essas pessoas? O tempo passa rápido, viu? Parece que foi ontem, né? Que a gente jantou lá em Belo Horizonte. Para mim foi uma decisão muito singular, porque vinha de fato na terceira geração do negócio da família e de repente meu coração começa a arder de forma muito clara, muito convencido daquilo que Deus estava colocando no meu coração sobre uma nova jornada de ir para a política. E diferente de alguns outros aqui, semelhante ao Fábio, eu não sabia nada de política, nada. 2016, a última eleição de prefeitura e vereança lá em Belo Horizonte, eu nem votei, eu viajei, não sabia nada. Então, repito, né, entendia muito de transporte, de logística, nosso negócio lá da igreja, mas de repente Deus colocou isso no meu coração, né? E a primeira realidade que eu percebi de forma muito clara, como que Deus estava despertando jovens para entrar na política do Brasil. Nicolas tem rodado muitas igrejas eu também tenho ido, e é impressionante quando acaba um congresso, quando acaba uma conferência, quando acaba um culto, quando acaba uma mesa como essa, não são um ou dois, não, são centenas de pessoas que mandam direct, mandam um WhatsApp, cara, eu quero envolver com isso, só que eu nunca me vi representado, eu nunca tive acesso a um político, e esse jovem, até pouco tempo atrás, e eu repito, eu cresci na igreja, até pouco tempo atrás, as nossas igrejas tinham conversas para você ser um levita, para você ser um pastor, para você ser um missionário e acabou. Essas eram as opções que a igreja te dava. E hoje nós estamos aqui falando para quase 10 mil pessoas online sobre política, coisa que não existia 10 anos atrás. Não existia. Então, Deus tem de fato inclinado nosso coração nesse assunto de vida pública. Por quê? Porque eu creio, estou convencido disso, que Deus quer redimir a política da nossa nação. Uma história de corrupção vai dar espaço para uma história de redenção. Uma história, como Alan falou, uma história de falsidade vai dar lugar a uma história de realidade, de transparência, de verdade, de sinceridade, de autenticidade. E Deus precisa de pessoas, né? Então, a recomendação é a mesma de Josué, capítulo 1. Seja forte, seja corajoso. Foi o que meu pai falou. Já que Deus está colocando isso no seu coração, vai com Deus, seja forte, seja corajoso, não é? Agora, tem muita gente que sonha com outra coisa também. E aí, vindo um pouquinho para a parte de negócio, o que eu vejo de mais desafiador hoje é que a pessoa tem um sonho, mas ela não tem a humildade de aprender com os outros. Humildade para aprender com os outros. Ela acha que sozinha ela consegue realizar aquele negócio. Ela acha que sozinho consegue abrir uma pequena loja, consegue abrir um pequeno negócio, consegue fazer alguma coisa acontecer. E às vezes dá certo. E normalmente esse pessoal que dá certo está aí nas redes sociais bombando. Mas muitas vezes não dá certo, são milhões de vezes que não dá certo. E aí você tem que ter humildade para aprender com os outros. Meu avô falava muito isso, humildade. Humildade não é pensar que você é menos, não. Você é menor, não. É pensar menos em você e começar a aprender com os outros. Deixa eu aprender um pouquinho aqui, deixa eu aprender um pouquinho ali, deixa eu aprender um pouquinho ali. E você aprendendo, você vai criando musculatura para colocar de pé esse sonho, seja de abrir um negócio, seja de entrar para a política, seja o que Deus tem colocado no seu coração. E, se me permite, André, rapidinho, eu vi falando aqui de direita e esquerda, nós gostamos demais de futebol, né, gente? Quem gosta de futebol aqui, só para eu entender aqui? O Brasil gosta de futebol. Eu não vou falar muito de futebol não, porque eu não estou em condições de falar de futebol. Meu time está pelo terceiro ano seguido na B. Mas, e respeitando o pastor André também, né? Mas só para você saber de forma bem didática e clara sobre direita e esquerda. Quando você vê alguém de esquerda, você sabe para onde ele faz gol. Ele afronta a família, ele fragiliza o trabalho, ele abomina a vida. E quando você vê alguém de direita, é alguém que valoriza a família, valoriza o trabalho, defende o livre mercado. Então você sabe para onde faz gol. Fica claro para onde faz gol, não é? E quando você vê alguém de centro, como o Alan falou aqui, né? O PSDB, alguma coisa parecida com isso,
Você pergunta, rapaz, você faz gol para lá ou você faz gol para cá? Ele responde assim, depende para onde a torcida vai estar. Então, isso é para ficar bem claro. O de direita a gente sabe onde ele faz gol, o de esquerda a gente sabe onde ele faz gol. E eu confesso a vocês que eu prefiro dialogar com alguém de esquerda do que com alguém de centro, porque o de centro é mais perigoso. Nicolas, aqui agora no auditório online, você passou muitas, eu queria que você compartilhasse um pouco, falasse mesmo aqui na mesa, algumas coisas que você passou na faculdade por se posicionar, por governar. Falar, não, essa é a minha ordem, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou construindo, é isso que eu acredito. Porque a importância de você ter voz, né, que eu pedi o Alan para falar aqui, eu repito, não importa quantas pessoas, todos nós temos que trazer direções. A luz nas trevas, se ela não for acesa, vai tudo continuar em trevas, vai continuar em trevas, né? E assim, eu queria que você falasse para encorajar, não para trazer medo, mas encorajar, né? Um pouco do que você já viveu, passou, e eu acho que te construiu para ser o que você tem sido hoje, e vai construir muito mais. A gente olha para você, quem olha para o Nicolas e vê um futuro maravilhoso. Deus vai te guardar, Deus vai livrar você, Deus, né? Mas eu queria que você encorajasse, você falasse um pouco mesmo do que você passou, absurdos que você passou, porque tem pessoas que têm medo desses absurdos, e estão se calando, estão remoendo ou estão mudando de time, né? Então, primeiro que começou, eu vejo que todo cristão ele tem um senso de justiça, né? Até mesmo porque é aguçado, né? Até mesmo porque é um dos atributos, né, do nosso Senhor. Então, eu acredito que o cristão não consegue ver a guerra acontecendo e ficar parado. E eu era assim, né? E cada um tem uma virtude a mais, né? Que vai ali alimentando, que vai melhorando. E eu me lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, né, uma professora de ética e empreendedorismo, tá? Fez uma prova somente sobre homossexualidade. E eu tinha, assim, que descobrir, questões múltiplas, né, ABCD, do qual que era a sexualidade de tal fulano. E eu, assim, não faz sentido isso, né? Eu estou estudando para poder passar no Enem, isso aqui não vai cair no meu conteúdo programático. E nisso eu levantei da sala, fui lá na coordenação, aí a coordenadora, expliquei tudo para ela, falei, professor, isso aqui não faz parte do conteúdo programático, eu sou um aluno, não estou aqui fazendo, né? Na época, era o quê? Eu acho que era 2012, 2013, na época não tinha muita coisa ainda, né, de pessoas se posicionarem, e eu falei, olha, eu, né, não quero fazer essa prova, né, faça outra de maneira justa. E ela olhou para mim e falou assim, você viu o Fantástico hoje? Aí eu falei, quê? Você viu o Fantástico hoje? Eu falei, não, diretor, eu não vi Fantástico hoje, nem nunca, né? Ela falou, olha, é porque lá eles mostraram, né, sobre a questão da homossexualidade, né, que já nasce homossexual e tal. Eu falei, tá, aí eu já entendi, né, o que eu tinha que fazer lá. Eu falei, tchau. Fui embora, cheguei em casa, fiquei com aquele sentimento, né, de revolta. Eu falei, e o que eu faço? Falei, cara, eu vou fazer um texto. Na época era Facebook, eu lembro que Eduardo Bolsonaro, Carlos, Flávio, tudo tinha perfil ainda no Face. Eu lembro que eu postei um texto, falei, olha, denúncia de um estudante de 17 anos de idade. A gente gosta de uma treta também, né? Mas, postei. E nisso eu lembro que teve uma repercussão muito grande. Eu lembro que me chamou essa época, foi aí que eu conheci, inclusive alguns hoje, os assessores do presidente, conheci naquela época, que ele tinha uma página com um nome muito difícil de lembrar, que era Bolsonaro Zoeiro, né? E aí eu lembro que ele entrou em contato comigo, falou, pô, cara, sua história que não sei o quê. E vários outros entraram também, a Raquel Charazade, né? Enquanto ela tinha neurônio ainda, ela tinha entrado em contato comigo. E aí eu lembro que eu fui e postei. E eu lembro, André, que, né, pastor André, que na época, a minha sala, no outro dia, né, porque o professor que geralmente é o professor que doutrina, é o professor gente boa. É o professor legal, que leva a galera para beber, que troca ideia com todo mundo, que geralmente não tem aula na aula dele, né? Por isso que todo mundo gosta. E aí acontece que eu estava, isso foi numa sexta, na segunda-feira a escola queria me matar toda, né? Porque todo mundo gostava muito dessa professora. E eu lembro que nesse momento eu falei assim, olha, eu tenho uma decisão, né? Eu vou ser um frouxo, ou de fato eu vou tomar uma decisão de me posicionar. E naquela época, irmãos, não tinha, assim, páginas de direita, não tinha ninguém para chegar lá e te apoiar, falar assim, além da minha família, claro, né? De páginas, de, né, ter jornais, né? Falando, olha, o que aconteceu com o estudante Nicolas? Não, era eu e eu. Então, antes de ter seguidor, antes de ter ali câmera em cima de mim, antes de ter qualquer tipo de mínimo reconhecimento, eu já me posicionava porque eu sabia que a minha influência influencia quem está lá. E se eu me omito, né, a minha omissão, ela gera também uma influência nas pessoas. E aí eu já entrei na minha faculdade, né, em Direito pela PUC Minas, que eu costumo chamar de Pontifícia Universidade Comunista, né, não é católica não, infelizmente. Não, o Alan sabe disso, porque infelizmente, né, a pessoa que toma conta lá da PUC, que fica à frente da PUC, sobe em carro da CUT, né, que é a Central Única dos Trabalhadores. Então eu já entrei lá sabendo muito das estratégicas, das táticas que eram feitas, né. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma professora, né, feminista, eu contei isso várias vezes, então não tem problema. Se vier processo não tem problema, porque já não dói mais, né? Já está tranquilo, são muitos. E eu lembro que ela não cumprimentava homens, né? Se eu ia cumprimentar ela não cumprimentava homens.
E eu, assim, sempre debatia com ela, né? Porque ela falava, a mulher nunca foi valorizada. Eu falei, como não? Né? Eu falei, tem um cara que valorizou muito uma mulher, né? Que vocês, inclusive, batem nele, que chama Jesus Cristo, né? Por que vocês não valorizam Maria, né? Que carregou Jesus num contexto difícil? Por que vocês não vangloriam, né? Margaret Thatcher, né? Ou senão Maria Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida à caridade? Essas mulheres não, né? Na verdade, isso é algo que o neogramscismo mostra, que é, você vai retirando os símbolos. Então, os antigos heróis que eram Jesus, Paulo, né? Você tem Martin Luther King, que era um pastor da Igreja Batista. Hoje não. Hoje é Che Guevara, hoje é Marielle. Então eles vão modificando, né, esses personagens históricos, porque um povo que não conhece a sua história não conhece a sua identidade. Se você não sabe quem que você é, alguém coloca aquilo que você pode ser, né? Então, eu não sei quem que eu sou, chega alguém e fala assim, não, peraí, né? Na verdade você não é filho de Deus, você não é santo, né? Na verdade você é uma peça na massa revolucionária, é isso que você é. Uau. E eu lembro que eu tinha esses embates com ela, e aí chegou um dia numa prova em dupla, eu estudei com a minha dupla, e ela chegou para mim, para mais 4 homens, e falou assim, ó, você vai fazer prova lá na frente sozinho. Eu falei, por quê? Ele falou, não, quando você receber a prova, você vai entender, né? Aí eu recebi a prova e estava o cabeçalho assim, ó, requisitos para fazer a prova em dupla. Número 1, nunca ter desrespeitado a professora. Eu falei, eu nunca te desrespeitei, né? Eu sou um cara educado, a gente só debatia. Requisito 2, frequência em sala de aula. Eu falei, eu sou frequente em sua sala, eu gosto de filosofia, né? Filosofia do direito, que na época eu estudava. Então, eu sempre estive presente na sua sala. E ela falou, não, você vai fazer individual. Eu falei, mas será? Eu falei, não, eu vou fazer a prova em dupla. E você sabe que quanto menor a pessoa, a raiva chega mais rápido, né? Então eu falei, eu vou mesmo fazer? Levantei, falei com ela assim, professora, e a última vez, né? Eu vou mesmo fazer a prova individual? Ela, não, pode fazer com seu Deus e com seu Logos. Porque ela sabia que eu era cristão, né? Aí eu falei, pronto, né? Fui na coordenação, não tinha ninguém. Sabe quando você sente que o negócio, sabe, vai esfriar no outro dia? Aí eu peguei o telefone 190. Boa noite, bom. Seguinte, né? Polícia, a professora fez isso. Já é polícia de Minas, bom, tem que ser de Minas. Falei, ó, aconteceu isso, você consegue vir cá? Falei, consigo, tal. Chegou a polícia lá, ninguém entendendo lá o que tá acontecendo. O policial chegou do meu lado, eu falei, é aquela, pega, né? Aí... É mesmo? Sério. Meu Deus. É sério. Aí o PM chegou, e eu falei assim, pô, vai que... Porque também tem esquerdista dentro da PM, né? Em todo lugar tem, se na igreja tem, que em outras instituições, né? Aí o PM chegou e tal, falou assim, cara, eu já passei por isso aqui, cara, então eu sei como é que é. Eu falei, glória a Deus, né? Eu falei em línguas lá na PUC. Aí, resumida a história, tá? Foi aberta uma sindicância dentro da PUC, assim, que nem em filme mesmo, eu falava, o cara editava, e eu tomei uma advertência grave, mais uma, eu seria expulso da PUC, né? E pra ela também, né? No sentido de um acompanhamento administrativo. Foi a pena dela, né? Um famoso nada. Então, mas assim, né? O que eu pude perceber, tipo assim, gente, isso é uma das várias coisas absurdas que eu já ouvi dentro da PUC, né? No caso, por exemplo, de que Jesus era canibal. Você chuta por quê? Comer da minha Por causa carne. da ceia. Meu Deus. O professor falou assim, Jesus era canibal. Eu falei assim, mas como é que é? Né? Não, Jesus era canibal. Eu falei, não, calma, senhor, deixa eu te explicar um negócio aqui, né? Mas enfim, muitas coisas eu escutava dentro da universidade. E eu lembro que nos meus primeiros dias eu me posicionava, e eu lembro que eu entrei de uma forma meio peculiar, porque assim, eu não sei de onde alguns vieram aqui, eu sei que veio do Morro Agudo, né? Igual eu acabando do Pai Tomás, né? E eu entrei na PUC com cabelo branco. Então, eu tinha zero estereótipo, talvez de alguém que sabia de alguma coisa. E eu lembro que, assim, eu questionava os professores e ficava de verdade eu contra 50, eu contra 60. Uau. Coisas sempre, assim, voltadas à base no sentido moral. Ah, mas para você acha isso? E eu não acho isso, né? A relativização da verdade. E eu vejo que tinham muitos cristãos dentro da minha sala, só que se esquivaram, né? De se posicionar. E colheram os frutos disso. Então tinha uma célula dentro da PUC, e eu lembro que foi coisa de questão de meses, tá? Meses. A célula que a gente tinha na PUC, meses. Um se tornou homossexual, o outro virou feminista, né? Defendendo morte de criança dentro do ventre, e eu fiquei sozinho. Uau. Qual que é a posição que a gente tem que ter dentro da universidade? Primeiro, é um processo, você vai entender que você tem que ter um equilíbrio, sabe? Você não pode ser o cara chato que toda hora fica, sabe, pegando qualquer coisinha. Eu fui aprendendo isso aos poucos. Então, dá 10h20 da noite, 10h30 acaba a aula, né? Você não vai falar. O pessoal vai falar o que quiser, cala a boca, porque todo mundo quer ir embora. Porque aí ele te joga a sala contra você. Fala, pô, já é o horário, o Nicolas está enchendo o saco. Só que existem coisas que, se você não falar, olha o reflexo que isso pode dar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você omite, e eu tenho certeza que o caráter de um homem pode mudar uma nação, inclusive. Então, eu vejo que, por exemplo, hoje, infelizmente, né, me perdoem os cariocas, mas infelizmente hoje o Rio de Janeiro é conhecido por pessoas que passam a perna, né, o Brasil inteiro, né? Eu lembro que eu estava em Dubai, o cara chegou para mim, eu falei assim, tá certinho aqui o troco e tal? Ele falou assim, não sou brasileiro, não. Eu falei, uau. Que isso? Por quê? Porque, não, mas eu não julgo ele, porque geralmente são os brasileiros que vão dar troco errado, que vai fazer sacanagem no hotel. Então, eu tenho certeza que foi um começo de várias pessoas ali, pervertendo o caráter ali do estado do Rio de Janeiro, Uau. que foi, os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro estão presos, pô.
Isso é reflexo do quê? De uma sociedade que vai escalando. E a universidade e a mídia é a produção do presente, a universidade é a produção do futuro. Se a gente quer mudar alguma coisa no nosso Brasil, que seja o nosso STF, que seja os nossos professores, a gente não pode bater de frente e querer, digamos, destruí-los eles na tora. A gente tem que fazer o quê? Formar novas pessoas. Quer acabar com o STF? Boa sorte, mas você não vai conseguir, né? Então, a minha palavra de encorajamento é isso mesmo? Encorajamento. É muito inglês, você está falando muito inglês, está perdendo o português. Eu estou nos Estados Unidos e tal. Encouragement. É isso mesmo? Yes, senão eu vou fazer igual a Dilma, né? Cantando parabéns pra vocês. Já viram esse vídeo? Happy birthday to you. Vejam, vale a pena, né? Saudades da Dilma. A Dilma cantando Happy Saudades de Dilma, né? Pelo menos alegrava a nação. Tô brincando, misericórdia, pode continuar lá. Uma palavra de encorajamento, né, que eu dou aos nossos jovens é o seguinte: existem coisas maiores em jogo, né? Não se curve à pressão do coletivo, né? Você está ali numa sala de aula onde tem pessoas ali que vão te pressionar a tomar um determinado posicionamento, mas existem coisas maiores em jogo. E o que são essas coisas maiores em jogo? É a sua família, são seus princípios, são seus valores, é você poder chegar na igreja e ter um bom relacionamento, sabe, com as pessoas que estão aqui, né? Não deixe com que essas coisas preciosas e simples da vida, né, que é ter um relacionamento com Deus, né, seja perdido por conta de querer ter uma amizade com Deus, uma amizade com o mundo. Então leve a sério o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala que não existe comunhão entre as luzes e as trevas, ele está querendo dizer isso mesmo. E muitas das vezes nós como igreja aqui, pastor, só para trazer para os nossos jovens é o seguinte: muitos de nós agora como igreja, a gente está querendo, né, não acreditar nisso. A gente lê na Bíblia o seguinte: olha, a misericórdia de Deus se renova todos os dias, amém, né? Porque se você honrar o teu pai e tua mãe, seus dias serão acrescentados, amém. Porque não existe comunhão entre as luzes e as trevas, amém? Amém. Amém. Só que a gente nunca aplica isso, ou seja, isso não existe. Sempre tem jeito da luz ter um jeitinho com as trevas. Sempre tem jeito das trevas ter um jeitinho com a luz. Se você chegar na universidade e tomar esse mesmo procedimento, você vai ser destruído. Eu sei o que a esquerda consegue fazer na vida de uma jovem. Eu sei o que consegue fazer na vida de um jovem. Em poucos meses a menina tá militando para poder matar a criança no ventre. E dentro de casa talvez tenha um pastor. Como que isso é possível? Porque a gente não se posiciona. Então lá atrás eu me posicionei e graças a Deus valeu a pena. Eu chorei pra caramba. Ninguém sabe quantas vezes eu cheguei em casa e chorei junto com a minha mãe. Que eu falava com ela: mãe, tá difícil, cara. Todo dia é uma luta. Mas graças a Deus, vou repetir uma frase que ontem eu ministrei lá na Lagoinha, Miami, que Deus sempre falava comigo: maior é aquele que te enviou. Amém. Maior é aquele que te enviou. Então, jovem, fique com essa palavra em mente, né? Maior é aquele que te enviou. Muito forte.